Senhor Presidente do Parlamento, Senhora Presidente do Conselho, Senhor Primeiro Vice-Presidente, Senhoras e Senhores, gostaria de dizer que a Comissão está a trabalha de maneira célere e tenta trabalhar com eficácia. Apresentamos aos senhores, para a vossa reflexão e aprovação, o plano de investimento, que tem uma importância. Nós aprovamos novas regras de transparência, que certamente foram inspiradas também pelos senhores. Ainda o que fazer. Publicamos um livro verde sobre a União dos Mercados de Capitais, o que é essencial. Apresentamos as nossas primeiras ideias quanto à União Energética. Tomamos decisões quanto à supervisão no semestre europeu. Por vezes, isto foi contestado, mas ao lerem o texto nos pormenores, verão que o texto é um poema que fala por si próprio e, portanto, deve ser lido na sua globalidade. Lançamos o debate quanto à agenda europeia para a migração e nós progredimos. Enquanto no programa de trabalhos tínhamos previsto chegar a um acordo a respeito dessa agenda em julho, mas devido aos acontecimentos recentes e trágicos, o vice-presidente Timmermans decidiu antecipar a apresentação da agenda sobre a migração para o mês de maio. E, por fim, iniciamos a revisão da nossa política de vizinhança. Se me permitirem, diria ainda algo quanto à União da Energia. O objetivo que deve nos associar quanto a este conceito da União da Energia se baseia na garantia necessária de aprovisionamento da União Europeia e devemos fazer com que, em termos energéticos, continuemos ou nos tornemos competitivos. Não devemos perder de vista os nossos compromissos em termos de política climática. No que toca à segurança de abastecimento, a nossa situação não é a melhor. Nós importamos 53% da energia que consumimos. Esta importação tem um custo, 400 mil milhões por ano. Gastamos mais de 1 milhão de euros diários importando energia e que poderíamos ou deveríamos poupar. Os preços da eletricidade são 40% mais elevados do que o preço da eletricidade nos Estados Unidos, o que, em termos de competitividade relativa e comparada, nos retira todos os trunfos que poderíamos ter para avançar e competir com os Estados Unidos. Deveremos reunir os 28 mercados de energia, tendo uma união da energia. Devemos tomar medidas concretas para estabelecermos um mercado mais integrado, um mercado mais interconexo e mais garantido. Tudo isso é viável se tivermos a convicção de chegarmos a esses objetivos. Há uma semana, durante a mini cimeira em Madrid, o presidente Hollande e os primeiros ministros espanhol e português e o presidente da Comissão quiseram eliminar este hiato que há para a Península Ibérica em termos de abastecimento energético. Durante o Conselho de 2002 em Barcelona, em que estive enquanto primeiro-ministro do meu país, tínhamos chegado a um acordo quanto a um objetivo de interconectividade de 10%. Estamos longe disto, mas com as decisões de Madrid, aproximamo-nos deste alvo. Estou impressionado pelo fato de os 3 governos interessados estabeleceram um grupo de trabalho que seguirá a aplicação das decisões tomadas por nós em Madrid. Se isso tivesse sido feito em 2002, não deveríamos fazê-lo agora. Não é uma questão de literatura, mas é tornarmos concreto aquilo que fizemos em Madrid há uma semana. E é o que deveremos fazer para pôr termo
há este elemento irracional da nossa paisagem que nos permita avançar juntos e não tendo 28 reguladores sobre a energia. Devemos acabar com este desperdício. Gostaria de insistir ainda quanto à necessidade de respeitarmos os compromissos assumidos em termos de política climática. A Cimeira de Paris é iminente, está a avançar a passo gigante e devemos estar prontos para fazer com que os objetivos que nos autoestabelecemos de redução de 40% sejam partilhados pelo máximo de parceiros. O semestre europeu também deve acelerar o procedimento. Ao invés de termos um relatório país por país em maio e junho, antecipamos a apresentação para fevereiro, permitindo assim ao Parlamento, ao Conselho e também aos parceiros sociais, porque o diálogo social é importante, a possibilidade de ter uma análise pormenorizada destes relatórios que apresentaremos. Noto com satisfação que o Conselho de Ministros e Finanças de ontem aprovou por unanimidade, o que é raro na Europa, as nossas propostas quanto aos fundos o Fundo para os Investimentos Estratégicos. Há um ano, em março de 2014, quem teria imaginado que teríamos conseguido fazer com que a Europa tivesse um plano de investimentos reunindo 315 mil milhões de euros. E tomo nota com satisfação que a Espanha, e a Alemanha, e a Itália, e a França anunciaram contributos bilaterais para o Fundo de Investimento Estratégico. E, portanto, devemos dar os parabéns aos países. Estes países também devemos convidar os outros a agirem da mesma maneira. Por uma vez, todos os outros países imitem a França e a Alemanha. Ao invés de se queixarem da influência excessiva destes dois países, os outros governos deveriam imitá-los. Quanto a este fundo de investimento estratégico e quanto ao plano de investimento, convido o Parlamento a agir de maneira coerente e célere. Sei quais os debates que há nesta Câmara. Não vamos ignorar a postura de ninguém, mas a Comissão, ou seja, a Europa, enfim, a Europa precisa de uma garantia de financiamento sólido. Sem os 16 mil milhões, não poderemos garantir aos investidores e outros que o plano de investimento terá um futuro. E, portanto, insisto quanto à necessidade de disponibilizarmos para o fundo estratégico um fundo de garantia que trate deste montante de 16 mil milhões. Claro que há quem tem um interesse maior na política de investimento, ou aqueles que têm um interesse pela interconectividade e que veem que o fundo não tem uma cobertura suficiente, o plano deverá ter um mecanismo de garantia sólida que não esteja submetido ao que bem entenda a política financeira anual. Amanhã nós vamos falar das negociações de livre comércio que tivemos e teremos com alguns países. Não entrarei nos pormenores do debate, mas amanhã, ou durante o Conselho Europeu, insistirei junto aos chefes de Estado e de Governo para que nos digam de maneira muito clara o que querem. Quando estamos no Conselho Europeu, todos se pronunciam a favor da conclusão de um acordo com os Estados Unidos. E ao voltarem para casa, bem, ao fazerem declarações perante a imprensa nacional, vejo que há um enfraquecimento do entusiasmo. Algumas centenas de quilômetros entre Bruxelas e as capitais, mas parece que este trajeto
não lança apenas boas inspirações, mas também enfraquece certas ambições e portanto, deveríamos ter certeza quanto a esta questão. Bem. O que é importante é vermos a substância. E, portanto, quero que os governos digam claramente. E não quero que o Sr. Timmermans, que trata do TTIP, ele é responsável por tudo o que se faz na comissão, eu não gostaria que ele tivesse uma morte súbita de um acordo. Uma morte que ninguém quis. Portanto, não vamos depois pedir aos primeiros ministros que prestem contas, mas que façam esclarecimento quanto à sua visão de médio, curto e longo prazo. O presidente e o primeiro vice-presidente, com a sua importância transbordante, bem, nós vamos, então, também tratar da nossa política de vizinhança e agradeço pela vossa grande atenção. Muito obrigado.